Fala, rapaziada, PH na área, diretamente de São José dos... Fala, rapaziada, PH na área, diretamente de São José dos Campos, diretamente... São José. Fala, rapaziada, PH na área, diretamente de São José dos Campos, aqui no Bike Park Mobile, com essa fera, Márcio Ravelli, para apresentar para vocês o nosso novo atleta da equipe Sudract. Marcião, intimidade já, chamando de Marcião. Seja bem-vindo a Sudract. E para nós começar nosso bate-papo, um pequeno podcast para vocês, começa aí falando, quem é Márcio Ravelli? Eu sempre falo que Márcio Ravelli é um atleta que surgiu lá de Itu para o mundo da bike. Aqui pertinho. Pertinho, hoje morando em São José, mas que conquistou aí muitas coisas pedalando e que vive da bike e dorme com a bike. De Itu pro mundo. E faz tudo com a bike. Sensacional. E diz que Itu tem tudo grande, né? E surgiu essa grande fera aqui, ó. Só que eu sou pequenininho ainda. Mas com um currículo imenso, rapaziada. Ravelli, conta pra nós como foi seu começo na trajetória do ciclismo. Na verdade, assim, os meus pais, meu pai em si, ele andava muito de bike, sem competir. Só passeio? Que tinha, exatamente, que tinha até como transporte, né? A gente está falando década de 80, eu sou de 72, então quando eu tinha aí meus 8 anos de idade, exatamente em 80, eu pegava a bike do meu pai, eu não alcançava o tubo, né, de cima, do top tube ali, então eu enfiava aquela perninha por baixo do quadro e saía pedalando, até que eu consegui. Meu pai, eu lembro exatamente quando tinha uma Caloi jovem, que era um aro menor, aí eu meio que transformei a bike dele nos barrancos de casa ali para baixo, eu comecei a botar pedra no chão, uns tijolos, um tábua, e a gente começou a pular. Eu me lembro muito bem que depois ele me deu uma BMX Turbo, lembra aquele tanquinho amarelo? Eu consegui ainda, com muito esforço, né? Também a gente era uma família mais humilde. E aí eles compraram minha primeira BMX Turbo. Que aí, nossa, aí eu comecei... Eu lembro que eu pulei 8 moleques deitados no chão. E de lá pra cá, meu, eu fui... Desde criança, então, você já pulava os outros? A minha essência mesmo da bike... Que, né, por isso que as pessoas até me falam, esse é um dos melhores pilotos técnicos do Brasil, porque a minha essência exatamente foi pulando barranco, literalmente, pulando escada. Só diversão quando criança? A gente fazia o tal do street, né, naquela época como a gente chamava, subia as escadas da matriz, eu lembro que eu tenho foto minha antiga, subindo parede do museu com uma Aro 20, literalmente andando nas paredes. Que da hora. Dando mortal e fazendo tudo em cima da bike. Isso na época eu até participei com 12 anos de um campeonato regional que tinha lá, eu no Amador, e não era muita vibe minha competir. Eu gostava mais de andar o dia inteiro com a bicicleta, até matava a aula, minha mãe ficava brava comigo matando a aula da escola. Não façam isso, molecada, mas assim, o que me tornou muito que eu não... Virou uma paixão, né? Virou uma coisa assim... Depois, lógico, que virou profissional, porque eu comecei muito rápido, talvez, o meu profissionalismo. Eu fiquei ali dos 8 anos, mais ou menos, até os 16, andando de 17, para ser mais preciso, andando de BMX, e todos os tipos de disciplina dentro do BMX, freestyle, então, racing. O seu começo no mountain bike foi pelo BMX. Exatamente. Se eu não me engano, o José Gabriel também é assim, né? Por isso que eu falo que os grandes pilotos hoje técnicos, né, como o Zé Gabriel mesmo, é uma referência, que vieram do BMX, se tornaram grandes pilotos por essa base, né? E eu praticamente fui, acho que um grande piloto por minha base ser do BMX. E logo que eu entrei no mountain bike, no começo, né, no primeiro ano da década de 90, eu já meio que, né, deu um boom assim, porque eu incluí tanto o BMX. Faltou um pouco ali no início de resistência para encaixar com o mountain bike, mas depois que eu adquiri a resistência e me tornei piloto de carreira. Da hora. A gente tava gravando uns conteúdos ali do lado do Pump Track, eu dei umas voltinhas, eu que sou acostumado a andar aí em canavial, meu filho, dei uma voltinha no Pump Track. Você nem pedala, mas você cansa que vocês não têm ideia, rapaziada.
Fala pra gente quais foram os seus primeiros desafios quando você começou na carreira aí profissional. Eu acho que o primeiro desafio, na verdade, é você... Eu sempre digo isso para quem está começando. É você tentar ter o apoio das pessoas mais próximas de você. Porque Legal hoje isso. em dia, talvez até com a internet, né, que a gente não tinha naquela época, né, essa exposição que você consegue hoje estar um pouco mais na mídia, nós não tínhamos isso. Então, o nosso esporte na época, ele era marginalizado, né? Tanto como o skate ou a bike, ninguém te dava futuro, ninguém falava assim para você, ah, vai ser um ciclista, que negócio é esse? Isso não dá futuro para ninguém. Então eu tive uma resistência muito grande, assim, inicial, mas da família em si, não por conta do esporte como saúde, mas a gente não tinha essa coisa, né, esse rótulo que nós temos hoje. Hoje traz muito, né? Se tira o menino das drogas, se tira, né? Leva por um lado mais, tem mais conteúdo voltado ao esporte, né? Então, inclusive, nós temos grandes empresas hoje desse segmento apoiando. Na minha época não tinha nada disso. A gente praticamente... Era muito mais difícil, né? Tudo era difícil. Os equipamentos não existiam, a suplementação não existia, não tinha uma coisa formada. Pode-se dizer específica. Que tudo era mais restrito? Pra você ter uma ideia, PH, a minha primeira competição, cara, que eu competi, eu tomava refrigerante, soda para competir. Isso é banal, né? Hoje, nos dias de hoje, hoje a gente tem um gel, a gente tem um maltodestrina, a gente tem um alimento, suplemento específico para cada situação que você tem. Na época não, eu digo sempre que a gente era o cobaia. A gente era cobaia. A nossa bicicleta era menor, o guidão era desse tamanho, a gente não tinha suplementação, equipamento vestuário era ruim, que a gente usava um uniforme completamente... O capacete era de isopor, acho que você já viu isso também. Já. Então, assim, nós fomos o cobaia para os dias de hoje. A gente usou tudo que tinha de péssimo, na verdade, para que hoje a gente tenha toda essa evolução. Então, eu acho que eu fui um bom laboratório aí para os dias de hoje. Só uma curiosidade, tem alguma peça do corpo aí que já rachou já? Cara, eu assim, até os dias de hoje, eu nunca tinha quebrado um dedinho. Eu tenho um ligamento aqui, ó, do meu ombro. Eu estava descendo em 2015, eu estava descendo um lugar, final de tarde, um pouco escuro. Um cara fechou a cerca lá porque ele tinha arrendado o gado para um outro, não avisou ninguém, é um lugar que a gente treinava. E eu bati de frente nessa cerca aí, saí voando, bati de ombro na pedra. Eu levantei, né, fiquei com arranhado de cerca aqui, levantei, peguei a bike, aí eu senti uma fisgada. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Aí que eu falei, quebrei a clavícula. Daí eu fui no médico, tudo, o cara falou, não, você rompeu o ligamento aqui. E aí ele falou, meu filho, você vai ficar aí uns 3, 4 meses aí até recuperar, acho que então, vamos ver se a gente vai ter que operar. Isso foi dia 5 de março e eu tinha a Copa Internacional dia 24 de março. Então eu tinha menos de 20 dias para a Copa Internacional. Assim, eu fui contra tudo, fui contra o médico, contra a estatística. Eu competi dia 24, fiquei em quarto ainda, amarrado tudo o ombro aqui e tal, e não fui operar, não fiz nada, nunca mais voltei no médico. Então, às vezes, até meio esse lado aí, lógico que não é um exemplo, mas eu sou meio MacGyver também ainda. E fora isso, eu não tenho um dedinho quebrado. E olha que já deu umas raladinhas assim. São 10 títulos brasileiros. 10 na elite, 3 na categoria. No total são 13, né? No total são 13. 10 na elite, 3 mais na master. Teve algum mais emocionante? O primeiro sempre foi, né, de todos o melhor, porque... Onde que foi? Que ano foi? Em Niterói, e eu não sabia que tinha ganhado. Ah, é? Porque aconteceu o seguinte, além do refrigerante que eu te falei, que eu tomava, que a gente não sabia que tomar, né, hoje os caras falam, só na água não vai não. Naquela época a gente só na água não ia não, porque a gente ia no refrigerante. Então era assim, então a gente não sabia muito o que usar em termos de suplementação, inclusive a gente não tinha uma equipe de auxílio, por exemplo. Hoje você tem técnicos que te dão uma caramanhola por volta, te mostra tempo, então você tem todo uma equipe por trás, onde você praticamente não é só você que compete hoje, você tem um respaldo tecnológico. Tem toda uma equipe por trás de um atleta. A tecnologia avançou muito. E aí o que aconteceu? Na época,
quem me levou para o Campeonato Brasileiro, que foi a minha 4ª corrida da carreira de mountain bike, foi o Amaral. Bem no início mesmo, então. Foi o Amaral, que era o motorista da prefeitura de Itu, que eu não ia nem competir no Campeonato Brasileiro, que para mim, assim, não era uma coisa meio que eu, né, que eu almejava, assim, no sentido de pensar, né, o imaginável, falar assim, pô, vou ser campeão brasileiro. Era uma coisa que talvez, assim, a gente sempre sonha, mas sonhar, eu acho que foi até uma trajetória bem rápida, porque eu acabei indo, porque o pessoal da cidade falou, cara, você anda muito forte, cara. Quem sabe você vai lá no Brasileiro e lá você ficar entre os 10, né? E aí a história legal é que eu fui, me federei, porque eu não era federado, fui com o Amaral, e quando eu era um desconhecido na prova, né? Tinha as equipes, eu não tinha uniforme para, tanto é que eu tinha uma calça de BMX que eu cortei, e era uma camiseta de algodão normal, sem esses bolsos que a gente tem para levar o gel atrás. E deu a largada, e aí o Amaral mesmo não tinha nenhuma prática ali para dizer o número de voltas, a gente não tinha uma estratégia montada, nada. Simplesmente eu larguei. Só foi se divertir. Tinha 200 caras largando, você no meio, eu saí lá para trás e saí ultrapassando, e Amaral, que posição eu tô? Ah, não sei, acho que você tá em 10º. Amaral, na outra posição, me dá refrigerante, pá, aí tomando água e refrigerante. Amaral que eu vou falar, cara, não sei, acho que é 5º, acho que 6º, e eu já estava em primeiro fazia tempo. Só que assim, a locução ali também, como não me conhecia, quando eu abri a última volta, quando eu cheguei para fazer a chegada, o locutor veio o campeão da categoria. Que naquela época não era a categoria elite, chamava categoria especial, né? E aí eu fui, o cara falou, o nome dele é Márcio Ravelli. Daí não, primeiro ele falou, veio o campeão da categoria especial. Eu falei, caramba, eu vou tomar a volta. Aí fiquei olhando para trás. E aí que o cara falou meu nome, o nome dele é Márcio Ravelli. Eu falei, caramba, eu sou o primeiro. Daí foi uma emoção muito grande, porque a partir dali eu entrei na equipe KHS, que até então era a melhor equipe que tinha no Brasil. Porque o Amaral conhecia o motorista da KHS, dos donos, e falou, quem é esse garoto aí? De onde veio esse moleque aí, magrelinho, 49 quilos? Que daí surgiu como mountain bike na época. Que legal. Foi bem legal, assim. Depois não parei mais, eu ganhei 16 provas invicto. Eita lasqueira. Ravelli, fala uma coisa pra mim, essa foi a sua prova mais emocionante, sendo a sua primeira, e qual seria, depois dali, que você entrou para uma equipe, que você realmente virou um atleta profissional, né, campeão brasileiro? Fala para mim, qual foi a prova mais difícil que você já participou do Campeonato Brasileiro? Eu acho que difícil mesmo, foi em todos os sentidos, foi a meu 10º título. Por quê? Porque depois de muitos anos competindo, eu tinha um dom, assim, uma técnica bem apurada, né? Eu talvez, não sei se eu abria muita distância dos adversários, né? Só que o espaço com o tempo, ele foi ficando mais reduzido porque os atletas também começaram a desenvolver melhor o teu lado, tanto técnico, alimentar, tudo, né? Físico e tudo mais. Então, as coisas foram estreitando mais, chegando o nível mais próximo do meu. Tanto é que em 2005, né, tinha... O seu ritmo acaba sendo um objetivo para eles, né? Exatamente, porque sempre quando você tem um cara que anda mais, a gente precisa ter uma referência de buscar aquele cidadão lá que está ganhando tudo, né? E com o tempo, esse cidadão, ele vai ter um teto máximo onde ele chega e o pessoal precisa chegar nele. Sim. Isso é a lei até da física. Mas em 2005 eu tinha ali uns 3 adversários muito fortes. Onde foi em Canela, Rio Grande do Sul, que eu sabia que o Vando, o Rubinho e o Pichaid eram os atletas que poderiam ganhar de mim, e até porque por conta da pista, era uma pista técnica, assim, frio. O Pichaid era um cara que andava muito forte na região dele, porque ele é do sul. Mas a pista choveu também, então mudou um pouco para o meu lado, porque eu era um atleta muito técnico na chuva. Só que eu tinha uma vantagem por ter essa configuração de ser técnico na lama, mas eu sabia que os atletas também andavam forte.
E aí o que aconteceu? Eu furei pneu na prova, consegui consertar o pneu rápido, consegui voltar para a liderança, fiz uma estratégia muito boa de largar na frente. Quando eu furei pneu, inclusive, podia trocar a roda e meu companheiro de equipe estava perto de mim para trocar a roda e assim foi tudo. Sabe quando tudo parece que conspira para você não ganhar, mas você ganha mesmo na. E eu lembro que eu tinha machucado um dia anterior, eu tinha machucado a perna, tinha torcido um pouco o ligamento do joelho, tinha inchado, aí estava fazendo fisioterapia 3 dias, na verdade foi na sexta, e aí fazendo gelo, fisioterapia para poder sarar logo. Cara, e deu tudo certo e foi quando eu ganhei meu título sofrido, que foi o 10º na Elite. A partir dali, inclusive, eu tirei bastante o pé, aí eu meio que, entre aspas, aposentei da Elite, fui correr o downhill, na Elite mesmo, quando eu fiquei até numa etapa 3º colocado. E aí eu fui meio que curtir, que já faziam quase 15 anos de profissionalismo, né? Eu fiquei muito tempo como profissional. E fiquei 2, 3 anos ali correndo downhill e depois eu voltei pro cross country, mas aí eu voltei mais correndo master, aí ganhei mais 3 títulos. E esse final de semana você vai correr aqui? Eu vou correr sábado, né? Tentar buscar aí um 14º, sei que lógico, sempre é difícil, mas a gente vai fazer de tudo para conquistar aí, vamos ver o que vai ser. Agora com o Sudract vai ser mais fácil. Eita, nós, vambora. Você falou que tirou um pouco o pé, e agora conta pra gente como que tá o GP Ravelli, como que tá os planos para esse ano, os planos para Campeonato Brasileiro, como que tá agora o Ravelli e o GP Ravelli. Na verdade, eu tenho não só o GP Ravelli como uma organização de provas, né? Isso faz 20 anos que a gente organiza. Dou aulas de mountain bike também, que é uma coisa que é muito interessante, porque você interage muito tete a tete ali com a pessoa que está querendo, inclusive, se ingressar no mundo da bike. Então é uma forma muito bacana de eu poder mostrar toda a minha história de técnica e poder compartilhar tudo isso, que é interessantíssimo, né? Que eu acho que é tudo que a gente faz, talvez até seja menino dos olhos. Eu tenho uma importação que eu chamo de Ravicamp, que são as rodas que eu trabalho, né? É uma importação exclusiva, que isso aí para o meu futuro vai ser bacana. A gente tem, hoje eu sou um integrante mais novo, integrante da equipe Trek, que é uma das marcas mais conceituadas que nós temos no mundo da bike, né? E o futuro do GP Ravelli, na verdade, a gente está mudando um pouco esse conceito da marca em si. A gente sempre trabalhou com provas amadoras, né? O próprio GP Ravelli é uma prova amadora, de um treinamento diferente, mas a gente está querendo seguir uma linha um pouco mais a nível de Confederação Brasileira de Ciclismo, chancela UCI. Que legal. Então a gente está querendo estar um mundo um pouquinho mais profissional, um pouquinho mais nesse sentido de um passo acima. Trabalhar provas específicas, porque eu, como atleta que fui campeão dentro do cross country, nada mais justo eu focar nessa modalidade cross country, que para mim talvez seja o mais gostoso da minha história, o mais gostoso de eu poder trabalhar no sentido mais natural, entendeu? Não que eu não goste de uma maratona, não que eu goste de fazer tudo isso. A gente, na verdade, vai fazer o que gosta, não vai mudar muita coisa de fazer, porque a gente vai trabalhar um monte de coisa ao mesmo tempo, vai continuar fazendo os eventos, só que a gente vai mudar um pouquinho a chave para um conceito diferente em cima da bike. E continuar fazendo aulas, continuar trabalhando com os meus parceiros, e agora com essa nova parceria Sudract, a gente só tem que somar cada vez mais. Muito legal. E como você vê agora a Sudract junto com você nas parcerias, eventos, o que a Sudract vai representar para você agora, daqui para frente, no apoio, suplementação, enfim, tudo que a Sudract tem a oferecer, você vai usufruir de tudo? Primeiro que eu acho que ninguém faz nada sozinho, eu acho que sem apoio a gente não consegue nada. Principalmente nesse mundo de hoje, né, nos dias de hoje, se você não tiver uns parceiros, principalmente nessa parte de suplementação, onde você tem um respaldo, né, e a gente não fala só da parte alimentícia, eu acho que um conteúdo, né, que tá bem uniformizado, de você ter
toda essa equipe voltada como nós temos hoje aqui, né? Essa família que a gente acaba criando e tendo toda esse comportamento, porque se as pessoas imaginarem que não é só você lá e tomar um gel, não é só isso. O gel não faz o efeito sozinho, né? Você tem as pessoas que acreditam no teu trabalho e você trabalhar e vice-versa, esse compartilhamento de experiências, né? Eu acho que isso tem muito a somar. Em termos de suplementação, a gente está vendo que a Sudract tem um dos melhores equipamentos aí, né, de alimentação, dessa parte de suplementação, não deixa nada a desejar do mundo afora. Então isso vai me ajudar muito nessa questão específica na parte de suplementação. E eu estou muito contente com isso e eu acho que vai me ajudar a acelerar mais ainda. Rapaziada, esse então foi um papo aqui com o Márcio Ravelli, para vocês conhecerem um pouco sobre a vida desse cara aí que agregou muito para o nosso esporte. Ravelli, seja bem-vindo à Sudract, usufrui bastante. Boa sorte no final de semana. Quando esse vídeo sair, já vamos saber se foi campeão ou não na categoria aqui, hein? Torçam aí mesmo já sabendo o resultado, rapaziada. Ó, até a próxima. Se inscreva lá no Instagram, Márcio Ravelli, GP Ravelli. Sudract também, entra lá que vocês vão acompanhar os lançamentos, que tem muito lançamento bacana da Sudract. E PH Fernandes lá no Instagram, beleza? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Deixa nos comentários aqui também quem que vocês querem ver aqui no canal. Abraço! Valeu!